Boa noite, graça e paz. Amém. Queridos, falando sobre a oferta que domingo passado nós mencionamos, a respeito da oferta, graças a Deus nós pagamos, acho que a quarta parcela do ar-condicionado, mas também as ofertas, nós pagamos duplicada de 4.994 e ainda pagamos várias outras coisas, o valor de 2.000 e poucos reais, 2.600. Então as ofertas que entraram foram suficientes, e graças a Deus por isso. Deus tem nos abençoado, e Deus tem nos prosperado, e essa semana era para a gente já estar fechando a parte para colocar já as máquinas e construir esse espaço aqui. Nós vamos ter o alto da Páscoa, mas ainda falta um detalhe, falta um orçamento. A gente está tentando ajustar os valores ainda essa semana. Eu creio que nessa semana a gente fecha com a empresa, ou de Adamantina, ou de Adamantina, ou de Andradina, para colocarem o ar-condicionado, e estejam orando. Nós vamos logo entrar no mês de março, na semana que vem. Nosso desejo é que no mês de março a gente já estivesse colocando todo o ar aqui, Então depois disso nós também já compramos o transformador, que custou quase R$6.300, deve estar chegando mais ou menos daqui a uma semana, mais ou menos. Então a gente está andando nesse cronograma para ver se a gente consegue cumprir aquilo que nós prometemos aos irmãos de até o mês de março climatizar toda a igreja. E vai ficar muito gostoso aqui. O clima vai ser muito favorável para que a gente possa ter um tempo agradável aqui na presença do Senhor. Eu queria dar uma palavra a todos aqueles que ainda não foram batizados, estão na igreja há muitos anos, muitos meses, estão na igreja há poucos meses atrás, fizeram a sua decisão e às vezes não sabem o que fazer, às vezes só vem no culto domingo à noite, mas não tem uma orientação específica a respeito da sua integração ou membresia da igreja. Eu quero explicar algo. Adriano, tinha um guarda-chuva aí, não tinha? Tem aí? Não? Você que estava aí. Queria mostrar algo importante. Eu queria explicar sobre cobertura espiritual. Quando chegou pequenininho, eu queria ver um monstro, muito pequeno. Obrigado, meu querido, por favor, traz aí. Vou dar uma salva de bem. Traz aí também. Sei lá, levar. Olha esse guarda-chuva aqui. Queria só explicar algo espiritualmente para você entender. Quando você não é um membro da igreja e você é um frequentador da igreja, você vem à igreja, está na igreja, participa da igreja, degusta da igreja, recebe da igreja, é abençoado pela igreja, mas não é membro da igreja. Pastor, que mal tem isso? Não, mal não tem, para a igreja não tem. Quem não recebe é você. Passa ano e entra ano e sai ano e você não assume um compromisso. E qual é o compromisso que Jesus nos ensinou? Creia, se arrependa, seja batizado e faça discípulos. Eu só sou discípulo quando eu sou batizado. Se eu não me batizo, eu não sou discípulo. Como é
pastor? Está na Bíblia, Mateus 28. Aquele que crê será batizado. O batismo é um ato que representa aquilo que aconteceu na sua vida. Ou seja, você entregou sua vida a Jesus, aceitou Jesus Cristo como Salvador, vamos falar sobre isso hoje, e você então se rendeu aos pés do Senhor, pediu para Jesus trabalhar na sua vida foi transformada, mas ainda você não está inserido debaixo de uma, a gente chama de cobertura espiritual. Por exemplo, olha o que acontece. Vem aqui, Ministério do Louvor, 4 pessoas, por favor. Fiquem debaixo. 4 pessoas, fiquem debaixo desse guarda-chuva aqui. Vem 2 pessoas aqui, vem 2 mulheres aqui, né? Não é só a igreja, vem cá. Você é um homem ou uma mulher que está fora aqui? Deixa 2 mulheres debaixo. Isso, 2 homens e 2 mulheres. E fica um homem e uma mulher que está fora. Isso, fica aqui debaixo, por favor. Vem cá, fica aqui. 6 e 1. Vai lá, aqui, é só 2 homens e 2 mulheres. Vamos lá. Vem uma mulher para cá e vai um homem para lá. Vai lá. Vem cá. Isso, puxa, 3. Vou explicar para você entender como funciona isso no mundo espiritual. Quando nós aqui nas alvoradas, nos domingos à noite, nós oramos e pedimos assim: Senhor, abençoa esta igreja. Nós temos aqui aqueles que estão debaixo de uma cobertura. Eles estão inseridos nessa igreja. Eles são discípulos fazendo discípulos. Mas aqui nós temos 2 frequentadores que estão desejosos de serem discípulos, mas estão em dúvida. E o que acontece? Eles não recebem bênção? Recebem porque eles estão sendo atendidos, eles estão sendo amparados, eles estão sendo discipulados, estamos ensinando a palavra para eles, mas ainda eles não tomaram uma decisão importante, a decisão de ir debaixo da cobertura, estar debaixo de uma autoridade espiritual. E o que acontece, queridos, é o seguinte: quando nós oramos e pedimos, Senhor, haja proteção sobre a tua igreja, nós não oramos individualmente dizendo assim, sobre João, sobre o Mané, sobre José, sobre o Marcos, sobre a Maria. Nós oramos sobre a igreja. Então, espiritualmente, a igreja é esta aqui, é quem está debaixo da cobertura. E o que acontece com aqueles que estão fora da cobertura? Eles estão desguarnecidos, eles estão desprotegidos. Primeira, a falta de proteção. Eles estão desligados da comunhão. Eles estão desligados da comunhão. Por quê? Porque a unidade da igreja, a comunhão da igreja, a unidade da igreja fortalece a vida espiritual, os relacionamentos que nós temos. É por isso que através das células nós fortalecemos as nossas relações uns com os outros, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós intercedemos uns pelos outros. Então isso é cobertura espiritual. E aqui nessa cobertura nós declaramos aqui: Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor, venha, Senhor, a tua graça sobre a tua igreja. Queridos, infelizmente, no mundo espiritual, as coisas são bem concretas e certas. E como é que é no mundo espiritual? No mundo espiritual, a proteção que se pede sobre a igreja é quem está debaixo. E o que perdemos com isso? Perdemos a bênção da unidade,
a bênção da comunhão, a bênção da mutualidade. A mutualidade é uns aos outros, ou uns com os outros. Existem muitos mandamentos na Bíblia que nos ensinam sobre a mutualidade, amando uns aos outros, ensinando uns aos outros, perdoando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Então isso é a bênção da mutualidade. E o que é necessário? O que é necessário, querido? Por que nós temos o batismo? Você se torna um discípulo, e é bíblico, você se torna um discípulo quando você passa pelo mesmo processo. Jesus Cristo foi batizado. Ele é o maior exemplo. Ele foi batizado. Então, quando você passa pelo batismo, espiritualmente, o que acontece? Você vai para debaixo da cobertura. Espiritualmente, você vem debaixo de uma proteção espiritual. Parece, irmãos, que isso é muito simples. É fácil de ver aqui, mas no mundo espiritual, isso tem uma implicação muito grande. Deixa eu explicar uma coisa para você. O que acontece? Quando esse grupo aqui está unido debaixo dessa cobertura, e aí nós vivemos o Evangelho, a palavra, nós vivemos a palavra de Deus, o que vai acontecendo? Nós vamos crescendo, nos fortalecendo e nos robustecendo para as lutas e dificuldades que vieram. E o que vai acontecer? A cobertura, ela vai se estendendo. A igreja ora mais, a igreja está mais na presença de Deus, a igreja vai crescendo. Por quê? Porque o objetivo da igreja é a extensão do reino de Deus na terra. Não existe uma outra razão. É a extensão do reino de Deus na terra. Obrigado, queridos. Obrigado, está calor. Estava dizendo que está calor. Vou pregar assim, tá bom? Por que eu estou trazendo essa ilustração para vocês? Porque é o seguinte, queridos. Você que está aqui fala: pastor, eu não sei como funciona isso. Você tem que vir para a classe de integração. Ela é cíclica, ou seja, nós temos várias lições. Você pode entrar em qualquer domingo. Você pode, eu posso começar domingo que vem? Você pode começar domingo que vem. Você pode começar no outro domingo, porque você não vai poder nesse. Você vai poder começar, mas quem fizer a classe de integração fará todas as lições. Mesmo quando ele batizar, ele vai fazer, ou ele fará todas as outras lições. Terminando a classe de integração, então aí ele pode se engajar nas classes que nós temos de treinamento de líderes de célula. Depois nós vamos ter uma outra classe chamada Ide, fazer discípulos. E aí nós temos uma grade curricular que dá um treinamento para todo aquele que quer crescer, para todo aquele que quer conhecer mais a palavra, para que você então desenvolva o seu melhor. Sabe qual é o meu papel aqui? Sabe qual é o papel da nossa liderança? O papel da nossa liderança é promover em vocês, na igreja, as oportunidades para que vocês possam desenvolver os seus dons e os seus talentos e os usarem no reino de Deus para a expansão do reino de Deus. Irmãos, a igreja primitiva crescia de uma maneira sobrenatural. Por quê? Porque cada um cumpria
por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a palavra. Então, queridos, se você ainda não está debaixo dessa cobertura, você é um frequentador. Eu quero dizer para você que quando Jesus esteve aqui, muitas pessoas tiveram contato com Jesus, mas poucas pessoas foram abençoadas. Muitas pessoas tiveram contato com Jesus. Jesus da Galileia, ele tinha contato com milhares de pessoas. E quando ele, depois de 3 anos, vai para o céu, a Bíblia diz que depois da sua ressurreição, ele apareceu a mais ou menos 500 irmãos. Somente 500 pessoas. E por que Jesus apareceu a estas 500 pessoas? Porque estas pessoas, durante todo o seu ministério, elas não foram pessoas simplesmente curiosas sobre o ministério de Jesus. Elas eram compromissadas. Elas foram inseridas no ministério de Jesus. E quando a igreja se reúne lá naquele local, tinha 120 pessoas. A pergunta é: por que a igreja não tinha 500? Por que as 500 pessoas não estavam na igreja quando o Espírito Santo desceu? Se Jesus apareceu a 500 pessoas, por que só tinha 120 pessoas no templo quando o Espírito Santo desceu? Sabe por quê, irmãos? Daqueles 500, somente 120 tinham um compromisso com Jesus e o reino dele. E foram nessas 120 que espalharam o Evangelho até o Evangelho chegar até nós. A igreja, nós temos os líderes, nós temos, e isso era quando Jesus multiplicou o pão aos 5.000, eram 5.000 que foram beneficiados, receberam da graça de Jesus, receberam dos milagres dele, eram 5.000. Mas quando ele ressuscitou, somente 120 estavam na semana. Então, queridos, não seja apenas um frequentador. Deseje ser parte da igreja. Deseje ser inserido debaixo dessa cobertura espiritual. Deseja ser parte de uma igreja para que ela cresça e para que você também amadureça e se torne, a palavra de hoje é sobre isso, se torne semelhante a Jesus no caráter dele, na vida dele, para que você possa cumprir o seu propósito nessa terra. Pergunte para o seu irmão assim, pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Diga assim: não é aqui na igreja. Diga: o que você está fazendo no mundo? Você já respondeu isso aí? O que eu estou fazendo no mundo? O que eu estou fazendo no mundo? Eu quero que você leia um texto. É um texto importante e maravilhoso. É um texto que fala do que Deus deseja fazer na nossa vida. O primeiro texto, Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. A palavra dessa noite é: você foi criado para ser como Cristo. Você foi criado para ser como Cristo. Que é isso, pastor? Eu vou explicar. Você não foi criado sem propósito. Você foi criado para ser como Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra em Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora,
vai brilhando mais e mais. Diga para o seu irmão, brilhando mais e mais. Diga para o seu irmão, brilhando mais e mais. Diga para o seu irmão, você está brilhando, querido? O propósito de Deus é que você seja como a luz da aurora, que você vai brilhando mais e mais a cada dia, até ser dia perfeito. Irmãos, imagine de manhã cedo, acordando de manhã cedinho, esperando o nascer do sol, ainda escuro, e você aguardando, né? E quem sabe oração amanhã de manhã, na madrugada, já olhando, né? Aquele clarão já amanhecendo. Veja o que vai acontecendo, daquela penumbra vai se tornando claro, de repente o sol sai, e quando o sol sai, ilumina tudo. É assim que Deus quer fazer na nossa vida. O crescimento da nossa vida tem que ser progressivo, assim como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. Deus quer que a sua vida seja algo progressivo, de crescimento, crescendo todos os dias. Crente que é crente, homem de Deus que é homem de Deus, não retrocede na vida, mas ele avança para as coisas que diante dele estão. Queridos, nós precisamos parar de ser medíocres. Nós precisamos parar de ter uma mentalidade de consumistas, porque muitos hoje estão vindo para a igreja como se a igreja fosse um fast food espiritual. Eu quero isso, hoje eu quero me servir daquilo, eu quero me servir daquilo, eu quero me servir daquilo outro, e a gente fica procurando o que é mais gostoso. Não, queridos, Deus quer que você seja parte de uma igreja, para crescer nessa igreja, para se tornar cada dia melhor, mais brilhante, até ser algo perfeito. Olha um outro texto, 1 Coríntios 2,16, diz assim: nós porém temos a mente de Cristo. Nós porém temos a mente de Cristo. Diga para o seu irmão, não me falta nada. Diga para ele, você tem a mente de Cristo. Queridos, nós temos a mente. A Bíblia não é mentirosa, Deus não é mentiroso. A palavra está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a capacidade que Jesus Cristo tinha. A Bíblia diz que a mente dele está em mim e em você. É isso que eu quero que você nessa noite saia daqui entendendo quem é você, o que você está fazendo aqui, por que Deus te trouxe a essa vida. A vida, irmãos, tem um propósito. A sua existência tem um propósito. As coisas de Deus têm um propósito. A igreja tem um propósito. Tudo que fazemos tem um propósito. Olha Filipenses 2,5, que Deus deseja: tende em vós aquele sentimento que houve em Cristo Jesus. Está dizendo que o nosso sentimento tem que ser o mesmo sentimento de Jesus. O que Deus está falando é que eu e você temos que ser parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus Cristo. Gálatas 4,19 diz: meus filhinhos, por que de novo sinto as dores de parto? Olha o que diz: até que Cristo seja formado em vós. Deus está dizendo na sua palavra que o desejo dele é formar dentro de você, formar em você Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Aquele que vai olhar para você vai dizer: rapaz, aquele homem é parecido com Jesus, aquela mulher é parecida com Jesus. O que o apóstolo está dizendo é: Cristo está sendo gerado dentro de nós, está sendo formado dentro de nós, até que Cristo seja formado em vocês.
Agora tem um texto aqui que eu queria dizer para você. Talvez você está aqui nessa noite e diz assim: pastor, você não sabe como eu nasci. Pastor, você não sabe como foi o meu nascimento. Eu nem queria viver nessa vida, eu nem queria existir. Pastor, eu fui rejeitado quando eu nasci. Pastor, o senhor não sabe como foi a minha infância. Todos me rejeitaram. Eu quero dizer para você, se você está aqui nessa noite, é porque Ele te ama. Se você está aqui nessa noite, é porque Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Se você está aqui nessa noite, é porque hoje você vai descobrir algo maravilhoso que Ele tinha para você. E se nada aconteceu com você e Ele te protegeu você até agora, é porque hoje Ele quer que você saiba de algo muito importante que Ele reservou para você ouvir nessa noite. Queridos, olhem esse texto, Colossenses 1,16. Olha o que Deus vai falar aqui: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas, diga para o seu irmão, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Queridos, Ele te criou, mas Ele te criou para Ele. Ele criou você com um propósito maravilhoso. Ele criou você, Ele te formou no ventre da sua mãe. Salmo 139 diz: de uma maneira maravilhosa. Eu fui criado de uma maneira maravilhosa. Eu fui construído no ventre da minha mãe. Ossos e mais ossos foram se formando no ventre da minha mãe. Deus tinha um propósito no seu nascimento. Diga para o seu irmão assim: você não é um acidente. Eu quero dizer isso para você: você não é um acidente. E eu quero dizer algo para você, como que é tão maravilhoso. No céu não haverá aleijado. No céu não haverá pessoas cegas. No céu não haverá pessoas sem braço. No céu não haverá pessoas deficientes. Aí fala, talvez você pergunte: então, pastor, por que tem hoje? Queridos, a vida não é um laboratório. A vida é uma oportunidade para glorificar Ele. Com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E Deus é tão perfeito naquilo que faz, que quando essa vida acabar, não haverá imperfeições. Tudo estará perfeito diante dele. E a Bíblia ainda diz que o tempo que nós passamos aqui não pode se comparar com o tempo que nós vamos estar na sua presença. Então, querido, você foi formado para ser como Cristo. Efésios capítulo 1 versículo 11 diz: Efésios 1:11: nele fomos também escolhidos, nele também digo, do qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Queridos, Deus criou você. Você não é algo indesejado. Se você existe para o propósito dele. Foi criado por ele, para ele. Você não é um acidente. Você foi feito para o louvor da glória dele. Queridos, então, se Deus quer que você seja semelhante a Jesus, eu quero que você entenda o seguinte: Deus está
espera que você, nessa terra, cresça. Diga para o seu irmão: cresça, querido. A Bíblia diz que Deus fez um homem, a nossa imagem, a sua imagem e semelhança. Deus fez o homem, Gênesis 1:26, a imagem e semelhança, conforme a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito. A Bíblia diz que o homem cometeu um erro, pecado. O homem atraiu o pecado sobre si. O homem manchou a semelhança, a imagem de Deus. Durante um tempo, o pecado foi corroendo, foi distorcendo, foi destruindo esta imagem perfeita que Deus fez em mim e em você. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Você não é um espectro, você não é um objeto, você não é um acidente. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador, com um propósito. A Bíblia diz que quando Jesus ia crescendo, a Bíblia diz assim: ele ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Sabedoria, estatura e graça. Jesus ia crescendo em sabedoria, do crescimento mental, estatura, do crescimento físico, graça diante de Deus, crescimento espiritual, graça diante dos homens, crescimento social e relacional. O crescimento, o amadurecimento envolve essas 4 etapas: estatura, sabedoria, graça diante de Deus e graça diante dos homens. Então Deus quer que você cresça. Deus quer que você volte a conquistar, a ser a imagem e semelhança de Jesus, porque o pecado destruiu essa imagem. Segundo, Deus trabalha para o seu crescimento. Tudo que Deus faz é para o teu crescimento. Tudo que Deus realiza é para o seu crescimento. Exemplo disso: Deus criou o Éden, perfeito Éden. Deus criou um jardim maravilhoso, e Deus pegou Adão e Eva e colocou dentro do jardim. Deus então, Ele prepara tudo o que nos é necessário para o nosso bem-estar físico, espiritual e mental. Deus é o maior interessado. Deus é o maior interessado no seu bem-estar. Deus é o maior interessado na sua família. Deus é o maior interessado em que você cresça, que você amadureça, e Ele trabalha para o seu crescimento. Então Deus vai usar algumas ferramentas para que você amadureça. A Bíblia, ela é uma ferramenta que vai ajudar você a crescer. Agora, irmãos, nós estamos criando uma geração que não lê mais Bíblia. Nós estamos criando uma geração que não tem mais intimidade com a Bíblia. Nós estamos criando uma geração de pessoas que estão voltadas para a área digital. É tudo automático, é tudo digital, e não querem mais ter contato com a palavra. Nós apertamos os botões e as coisas acontecem instantaneamente, e nós achamos que na vida espiritual é assim também. Não, irmãos, o amadurecimento, o crescimento espiritual leva tempo. É preciso de Bíblia, é preciso da oração. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus, ela gera vida, ela cria fé, ela produz mudanças, e ela afugenta o diabo. Sabe, irmãos, porque muitas vezes estamos tão sujeitos ao diabo? Porque a palavra de Deus diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia diz assim, Deus diz assim: sujeitai-vos a Deus. Como é que eu me sujeito a Deus? Eu me sujeito a Deus, à sua palavra, buscando a sua palavra, desejando a sua palavra. Irmãos, preste atenção, não responda não, mas olha só,
Não levanta a mão. Quem leu a Bíblia hoje? Não vale se você está aqui na igreja, porque nós já lemos a Bíblia hoje. Mas quem leu? Agora outra pergunta. Quem leu a Bíblia ontem? Aí a pergunta, quem leu a Bíblia sexta? Ah, pastor, mas sexta-feira é dia de trabalho, não dá tempo não. Só dá tempo de sábado e domingo. Você come todo dia. Você come arroz e feijão todo dia, graças a Deus por isso. Você se alimenta todo dia. Querido, se alimenta o corpo. A alma precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Todos os dias você precisa se alimentar da palavra de Deus. Nem que seja um capítulo da Bíblia, nem que seja um texto da Bíblia. Aquele texto pode ficar na sua mente o dia inteiro, mas ele vai afugentar o diabo. Queridos, quando o diabo apareceu para Jesus lá no deserto, a Bíblia diz que ele ficou 39 dias sem acontecer nada, mas no último dia ele foi lá e ele apresentou para Jesus. A pergunta é: e se Jesus não conhecesse as Escrituras? A Bíblia diz que Jesus estava em jejum e oração. A Bíblia diz que o diabo fez 3 propostas para Jesus, e as 3 propostas foram rebatidas, rechaçadas, e Satanás foi afugentado mediante a revelação da palavra de Deus. Diga para o seu irmão: quem afugenta o diabo é a palavra de Deus. Diga para o seu irmão assim: não adianta fazer isso. Não adianta fazer isso. E deixa eu dizer, irmãos, nós somos assediados pelo diabo o dia inteiro, às vezes. É um pensamento. E como é que você vence o pensamento? Ai, mas está tão difícil. Ai, meu Deus do céu, é cada coisa que está vindo. Como é que você vai vencer isso? Abra a sua Bíblia em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Se você conhece o texto, o que você vai fazer? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E aí você começa a pensar, você começa a glorificar. A palavra de Deus vem do seu coração, porque guardo no coração. Salmo 119, versículo 10, 11, 9, 10 e 11. De que maneira, olha jovem, como é que você afugenta o diabo? De todo o coração tem de buscar, jovem. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu, para não. Mais um verso, por favor, verso, mais um, 12. Antes disso, eu acho que é o verso 9. 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A Bíblia diz assim em 1 João: jovem, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Como é que o jovem vence o diabo? As tentações de Satanás, os assédios espirituais sobre a sua vida, guardando no coração a palavra. Queridos, se a Bíblia estiver aberta na sua casa, escute o que eu vou falar para você. Se a sua Bíblia estiver aberta na sua casa, mas ela não estiver no coração, os demônios podem pegar a Bíblia e te dar uma surra com ela. Os demônios podem usar a Bíblia e dar uma surra em você. E você vai apanhar com a Bíblia aberta.
O único meio que você tem para sobreviver no mundo espiritual como filho de Deus é guardando a palavra no coração. Queridos, nós estamos vivendo numa geração que não quer ter intimidade com a palavra. Deus trabalha para o teu crescimento. Por isso, esta palavra foi guardada até chegar em você de maneira sobrenatural. Homens deram a vida, sangue foram derramados, homens morreram para que esta palavra chegasse até você. Deus trabalha para o seu crescimento. Deus também vai usar pessoas no discipulado, no relacionamento. Deus vai usar pessoas para falar do amor dele. Deus vai usar pessoas nas células, pessoas boas e melhores que você, para que elas ajudem você a crescer. Pessoas, aqui eu vou falar uma coisa que você não vai entender. Deus vai usar pessoas boas, melhores que você, para ajudar você a crescer. Agora eu vou falar, vai assustar. Deus vai usar pessoas ruins. Bom, Deus vai usar pessoas ruins para ensinar você a ser perseverante. Até as pessoas ruins que vêm no nosso caminho, Deus permite para nos ensinar a amadurecer, a crescer, a lidar. Deus vai usar circunstâncias. Que circunstâncias é essa para que você cresça? Deus vai usar provações, momentos difíceis na sua vida. São horas em que aprendemos. Sabe o que nós aprendemos no meio das provações? Diga para o seu irmão: a depender totalmente de Deus. De que outra maneira você iria aprender a depender totalmente de Deus? No meio das provações, sendo perseverante. Deus vai usar as tentações. Quando o pecado está bem perto, o diabo nunca vai descansar, ele vai sempre procurar te derrotar. Deus, por outro lado, permite sempre, me ajuda nesse texto aqui, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. 1 Coríntios 10, 9. Lembra aí? Olha só, 1 Coríntios, não é esse, 10, 13. 10, 13. Vamos ler juntos? Olha o que acontece quando vem a tentação. Até as tentações Deus vai permitir. Olha o que acontece. Mas Deus não permite para você cair. Deus permite para que você se fortaleça. Olha lá: não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará, diga para o seu irmão, não deixará que sejais tentados acima do que você pode resistir. Antes, com a tentação, diga junto com a tentação, Ele vai dar o livramento. Olha só, queridos, no meio das tentações, diga para o seu irmão, no meio das tentações, tem uma rota de escape. Tem uma rota de escape. Sabe como que é? É a mesma que aconteceu na vida de Abraão. Abraão está lá para sacrificar o filho. Quando ele levanta a mão, aí o que acontece? O cordeiro berra, e ele não precisa sacrificar o seu filho. Deus é o Jeová Jireh, o Deus que vai prover o livramento. Querido, você não precisa cair na tentação. É por isso que nós temos uma frase que expressa muito o discipulado: confesse a tentação
para não ter que confessar o pecado. Confesse a tentação, confesse aquilo que está acontecendo no seu coração. Queridos, se ajoelhe na presença do Senhor. Deus vai usar tudo isso: provação, pessoas boas, pessoas ruins, tentação. Eu quero dizer uma coisa para você: suas fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida para mostrar o seu poder, o poder dele nas suas vidas, através das suas fraquezas. As suas fraquezas não são acidentes, porque é no meio das fraquezas que Deus demonstra o seu poder. Deus não se impressiona com a força da sua autossuficiência. Deus não se impressiona com isso. A atitude número 1 para ser abençoado: se você quer ser abençoado, diga para o seu irmão: reconheça as suas fraquezas. Sabe por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Davi pecou, adulterou, cometeu pecado, mentiu, mandou matar, e Deus ainda fala que ele era um homem segundo o coração dele. Sabe por quê? Davi tinha um coração sensível, e ele reconhecia as fraquezas do seu coração. Queridos, quando você reconhece que você precisa de Deus, Deus é especialista em usar pessoas imperfeitas. Tem alguém perfeito aqui dentro hoje? Não diga que você vai passar vergonha. Tem algum perfeito aqui? Tem alguém perfeito aqui dentro hoje? Eu vou mandar botar uma placa lá na entrada da igreja, bem grande assim: lugar de pessoas imperfeitas. Quando você entrar, você vai ver aquela placa: eu sou imperfeito. Mas quando você sair, eu vou colocar uma placa ali: Deus é especialista em pessoas imperfeitas. E quando você sair, você vai olhar aquela placa e vai falar assim: opa, eu vim no lugar certo, porque Deus é especialista em tratar com pessoas imperfeitas. Ok, queridos? Deus é especialista em pessoas imperfeitas. É interessante que tudo que Deus faz é para o nosso crescimento. O que Deus deseja é que você cresça. Deus deseja que você seja alguém que cresça a cada dia. Há um texto em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7 que diz assim: mas temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. O poder em nós, na nossa vida, não vem de nós, de nenhum de nós. O poder vem de Deus. Nós somos vasos de barro. Nós somos vasos somente de barro. Eu quero só terminar a palavra com essa frase aqui: quanto mais honesto você for diante de Deus, mais graça você vai receber dele. Amém. Se você for transparente diante de Deus, Deus, Ele conhece você, Ele conhece seu coração, Ele conhece suas intenções, e a única coisa que Ele deseja é que você seja honesto com Ele. Amém. Ele já conhece.
Ele só quer que você seja transparente com Ele. Todo arrependimento muda a decisão de Deus. Quando Deus estava para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, a palavra de Deus diz que Abraão intercedeu pela cidade. E na intercessão de Abraão, ele ficou perguntando: Deus, e se tiver 10 pessoas justas? Deus disse: eu não vou destruir a cidade. E ele ficou trabalhando com Deus: e se houver, a única coisa que Deus quer é arrependimento da nossa vida. Amém. Nós estamos num processo de formação da nossa vida. A nossa trajetória, ela pode ser uma trajetória para ser como Jesus, e Ele era perfeito, e nós somos criados para ser semelhantes a Ele. Ou a nossa trajetória simplesmente pode ser uma trajetória que ela vai só nos agradar a nós mesmos, porque agradando a nós mesmos, nós deixamos de agradar a Deus. Então o que Deus quer de você nessa noite é que você seja sincero com Ele, que você coloque a sua vida diante dEle, que você ore, que busque a presença dEle, que diga: Deus, eu quero ser como Jesus. Deus, eu quero ser como Jesus, no caráter dEle, na vida dEle. Eu quero amar como Ele amou. Amém. Olha, eu quero ser como Ele. Então a Bíblia diz que você, olha o que a Bíblia diz, que você já é herdeiro das promessas de Deus. Aleluia. E ela diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Glória a Deus. Então tudo aquilo que foi destinado para Jesus, a vitória de Jesus, tudo aquilo que veio para Jesus, que foi para a vida de Jesus, que é para Ele, tudo aquilo é também para você. Glória a Deus. Vamos orar. Nós vamos cantar este louvor e vamos orar. Amém? Amém. Vamos lá, queridos. Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
quero só mostrar para vocês. A palavra de Deus diz que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando mais e mais. Esta cidade precisa da luz do justo. Esta cidade precisa da luz do justo. Cada um de nós, Deus escolheu para ser luzeiros nessa cidade. E se a nossa luz for brilhando, toda a cidade será cheia da luz de Jesus. Aleluia! Veja só, olha o que nós vamos fazer agora. A palavra de Deus diz assim, que o mundo estava em trevas, e a luz de Jesus brilhou para o mundo que estava em trevas. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que eu e você fomos criados para ser semelhantes a Jesus. Então a luz foi tirada e colocada dentro de cada um de nós. E cada uma aqui é uma luz de Jesus, aonde for, aonde estiver. Então nós estamos num ambiente escuro, e vamos supor que as densas trevas estão cobrindo a nossa cidade, mas nós vamos sair para espalhar essa luz. Então acenda a luz do seu celular, liga ele, coloca para cima, e nós vamos orar, e você vai ver como Deus, Ele é poderoso, e é isso que Ele quer que aconteça na sua vida. Que cada um de nós sejamos uma luz, que essa luz brilhe em cada lugar. A luz vai brilhando até ser dia perfeito. Glória a Deus! Comece a orar, queridos, comece a orar agradecendo pelo culto nessa noite. Mas eu quero orar. Eu quero dizer que nós estamos com 8 irmãos em Araçatuba no Face a Face. Glória a Deus! Eles foram muito abençoados lá e já estão de retorno. Também a irmã Sinara ganhou o neném hoje. Amém! E terça-feira nós temos o nosso Tadel. Venha para o Tadel, vai ser uma bênção. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos a tua bênção a este povo. Obrigado pelo tempo que passamos. Amém, aqui. Senhor, obrigado. Leva o teu povo em paz, debaixo dos teus cuidados paternais. Guarda o teu povo de todo mal. Dê-lhes uma semana abençoada. Amém. Cheio da tua graça, cheio da tua presença. Senhor, que essa semana seja sobre